Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje é dia de alegria, dia de festa. E como diz o Salmo, né? Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A ressurreição do Senhor. Hoje é um dia de alegria, um dia de felicidade. Cristo vive, Cristo reina. E eu já peço a você aí, que se você gostar do conteúdo, dá lá o seu like, compartilha, comente, para que a rede seja evangelizada. Nós precisamos cada vez mais levar a palavra do Senhor a mais e mais pessoas. Aproveitemos todos os meios que temos para que o Senhor possa ser falado, mas também para que o Senhor seja vivido, que é mais importante. Hoje é dia 5, domingo, dia da Páscoa, ressurreição do Senhor, e o evangelho que iremos ler está em João, capítulo 20, versículos do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro, outro discípulo, e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje é um dia, como eu disse, um dia festivo, um dia alegre, por isso que o nosso dia santo é o domingo, por causa da ressurreição do Senhor. Mas nessa passagem também nós vemos algo muito interessante, que às vezes foge ao nosso... Esse detalhe foge ao que a gente está lendo ali, porque tudo remete à ressurreição do Senhor. Mas esses dois discípulos, ao qual Maria Madalena foi avisar que tinham retirado o corpo do Senhor, que eles saíram correndo, né? Um mais novo e o outro mais velho. O mais novo, lógico, chegou mais cedo do que o mais velho. Porém, tem algo muito interessante aí. O respeito à hierarquia. O mais novo não entrou no túmulo. Ele viu, mas não entrou. Esse é um detalhe muito importante, porque esse respeito não é apenas um respeito humano, mas é um respeito de quem era Pedro, né? De quem já tinha sido ali prefigurado para ser. E aí, nessa ressurreição, nós temos que buscar também isso, né? Esse respeito às coisas de Deus, esse respeito, às coisas do Senhor, esse respeito a tudo aquilo que vem de Deus para nós. Olha que alegria! O Senhor passou por tudo o que passou, a sua paixão, morte, humilhação, sofrimento, angústia, aquela cruz, 3 horas na cruz, mas em momento algum ele condenou. Tanto que a primeira frase que ele fala quando é erguido na cruz é: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então que nós possamos, nessa ressurreição, depois que Jesus passou por tudo isso, por cada um de nós, o sofrimento que ele passou, que nós vimos na semana passada, foi por cada um de nós, para que a nossa salvação acontecesse. E nós estamos salvos. Ele abriu a salvação para nós. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte. E qual era a nossa parte? Acreditar. Acreditar nessa ressurreição, acreditar que Jesus, ele se deu por nós, acreditar que ele espera por nós, mas para que nós possamos chegar até ele, aonde ele está, aqui nós temos que fazer a nossa parte. Aqui começa o céu, mas aqui também começa o inferno. Nós temos que entender que a mudança de vida, a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade, de metanoia,
ela é necessária. Alegremo-nos e nele exultemos, mas também não nos esqueçamos de que a nossa parte precisa ser feita. O Senhor nos espera de braços abertos, a todos, a cada um de nós, mas a nossa vida não pode continuar a mesma coisa. Nossa vida não pode continuar sendo uma vida que não condiz aquilo que o Senhor tem para nós. Que não condiz quando o Senhor nos fala para perdoar, por exemplo, amar, que a gente viva o amor intensamente, esse amor que Deus tem por nós, que deu seu próprio Filho por cada um de nós. Mas que a gente acredite nele cada vez mais, que a gente o louve, o bendiga no nosso dia a dia com as nossas ações. Que a gente viva essa ressurreição, mas também sendo pessoas novas, pessoas renovadas, pessoas curadas, pessoas que recebeu o amor de Deus, mas que também sabe dar esse amor. Que a gente não retenha esse amor para nós, que a gente possa passar esse amor a mais e mais pessoas, vivendo essa ressurreição no nosso dia a dia, vivendo em plenitude tudo aquilo que formos fazer, sempre pensar em Deus, pensar que Ele morreu por nós, mas ressuscitou. A nossa igreja é uma igreja do Deus vivo, não morto. Cristo está no meio de nós. Cristo vive. Cristo é o Rei de tudo. Cristo é o nosso norte. Cristo é o que a gente precisa colocar na nossa vida para ser o centro de tudo. Que a gente adore, mas não apenas estando diante dele, mas também fazendo com que ele esteja dentro de nós, com a nossa vida, com aquilo que fomos fazer, amando cada vez mais, mas amando no sentido real da palavra, amando servindo, ajudando, amando de fato como Cristo nos amou. E ele próprio falou, né? Eis que deixo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E como que ele nos amou? Morrendo por nós, mas ressuscitando também, para que o céu esteja ao alcance de cada um de nós. Vivamos esse Cristo em nossa vida. Viva Cristo ressuscitado. Viva Cristo amado por cada um de nós. Vivamos Cristo cada vez mais, Ele sendo colocado em nossa vida como o centro de tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até breve, se Deus quiser.